Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 5 de Iyar, 5.783, 26 de abril de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos, mais uma vez, com duas porções, duas Parashiot. Nós estamos com a Parashá Acharei Mot, que vamos encerrar hoje, já iniciar a segunda Parashá, que é Kedoshim, santos. Ou seja, quando o Eterno disse a Moshe para falar a Arão, Acharei Mot, depois da morte dos seus filhos, de Nadav e Avihu, e agora vamos para Kedoshim, santos, onde o Eterno diz ao povo judeu, sede santos, porque eu sou santo. Né? Então nós vamos ver algumas coisas dentro desse aspecto no dia de hoje. Né? Hoje é o quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat. Então nós estamos aí na nossa quarta leitura das porções duplas, né? Que é exatamente Acharei Mot e Kedoshim, ok? Então vamos em frente aí. Hoje nós vamos ver aí a contagem do Homer. Temos aí, né, os 49 dias para completarmos a contagem do Homer. Vamos ver a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a liderança espiritual máxima da nossa geração, que vai nos falar sobre a necessidade de precauções, né? E assim como também o significado de ser santo, né? Onde temos aí essa questão, sede santos, como diz o Eterno, porque eu sou santo, né? Então, vamos diante dessa nossa Parashá, né? Vamos aí estar conectados com o nosso Hashem. Vamos também falar mais algumas coisas, como nos últimos dias temos falado aí sobre Mashiach, né? Os passos de Mashiach. Né? Hoje vamos falar mais algumas coisas sobre as dores de Mashiach, ok? Então vamos estar aí conectados, né? Preparando-nos, porque esta é a geração, né? Que tem o privilégio de receber a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Desafios para estarmos atentos, né? Vigilantes, para que o dia não passe desapercebido e fiquemos aí para trás, né? Sem sombra de dúvidas, ninguém quer ficar para trás nessa questão, não, né? Mas, como que está o seu dia a dia, né? As suas preces diárias, a sua techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, né? As preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noach e as suas ramificações, a de Sedaká, e também as reflexões sobre Mashiach, os dias de Mashiach. É um compêndio que faz parte de um todo e não pode ser separado, que nos ajuda realmente a estarmos mais preparados, mais observantes sobre os sinais, para que nós possamos discernir, né, os momentos adequados, para que mais e mais possamos estar aí atentos, né, aos recados de Deus. Deus fala contigo, Deus fala conosco, Ele sempre manda os seus recados, né? E nós precisamos estar atentos aí dentro dessa configuração, para que os recados de Deus não passem desapercebidos, ok? Você já discerniu o primeiro recado que Deus te deu hoje de manhã? Já refletiu sobre o recado de Deus? Quando você abriu os olhos hoje de manhã, você fez o Modé Ani, graças te dou ao Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade dentro de mim. Grande é a sua confiança. Primeiro sinal que Deus te deu no dia de hoje, que Ele continua confiando em você. Por isso Ele te deu vida, para você poder servi-lo e poder expandir cada vez mais a presença divina, a luz divina, não somente na sua vida, não somente dentro do seu lar, mas além
da tua casa, da tua família, da tua vida, expandir cada vez mais a presença divina. Ok? Baruch Hashem. O nosso shalom aí, Fátima Fernandes da Silva, Rio de Janeiro. Marinalva Nascimento Casinhas, lá de Pernambuco. Gisélia Vilarinho, de Cumbica, Guarulhos, Grande São Paulo. Aninha Santos, lá de Sergipe. O Pedro Reis Silva, São Carlos, São Paulo. A Antonella e Simone, né, que também tem aí a sua presença confirmada em A Tarde com a Torá, ok? A Josi Barbosa, lá de Dom Aquino, Mato Grosso. O Michael Ben Avishalom, de Aracaju, Sergipe, né? O Manuel Gutierrez Lins, lá de Guajará, Guajará Mirim, em Rondônia. O Carlos Silva, São Paulo, capital, né? Baruch Hashem. Temos aí, na graça do Eterno, né? A presença da Júlia Ogata, aqui de Bauru, né? Ela e família estão aí começando a conhecer o movimento Bnei Noach, e já na próxima sexta-feira, no Kabbalat Shabbat, estarão visitando a nossa sinagoga Bnei Noach, regional Bauru, para estar aí, né, se conectando. Baruch Hashem por isso daí, né? A Chesca Matos, de Eusébio, Ceará. Luciana Rodrigues, Marília, a nossa região. O Antônio Márcio Braga, né, o nosso querido emissário lá de Pádua, Rio de Janeiro. Baruch Hashem também está por aí, né? Quem mais? E à medida que vão chegando, vamos dando um shalom aí, ok, pessoal? Então, vamos em frente nessa jornada, porque o tempo é precioso e nós não podemos perder tempo aí com coisas frívolas, né? E nem com vaidades, né? Não podemos perder o nosso tempo com chocarrices, piadinhas, né? Escárnios e por aí afora vai. O tempo é precioso, né? E nós precisamos estar atentos aí ao foco, né, que nós temos diante de nós, né, estarmos realmente focados na nossa missão. A nossa missão suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E não é com essas questões frívolas por aí que nós vamos transformar o mundo para ser a moradia de Deus, não, né? Então, por isso, como diz o pregador de Eclesiastes, né, vamos tomar cuidado, porque tudo é vaidade. Então, cuidado com a tua vaidade, né, para que ela não venha tirar você do foco da tua missão, né? Então, nós vamos em frente. Hoje nós estamos na nossa quarta aliá, que é do capítulo 18, verso 23 de Levítico, e vamos até o capítulo 19, verso 14. Nós estamos encerrando a porção Aharemot, e já vamos entrar em Kedoshim, né, para o dia de hoje, ok? Temos o nosso recado do nosso Rebbe Menachem Mendel, que é muito precioso no nosso dia a dia, né? Essa é uma ótima questão aí, né? Nós estarmos aí realmente focados na sabedoria do Rebbe, né? Em vez de ficar perdendo tempo aí com piadinhas, né? Foca no Rebbe, né? A sabedoria do Rebbe. Os ensinos, como diz, os ensinamentos, o aprendizado que nós temos no Rebbe. O Rebbe mesmo falou que lutar contra a escuridão é uma coisa muito boa, mas não é o nosso foco. O nosso foco é transformar esse mundo para ser uma moradia de Deus, entendeu? Então, nós não precisamos ficar perdendo tempo aí de ficar falando e pronunciando nomes de divindades pagãs. Os nossos lábios precisam ser, como diz a nossa nova paraxá de hoje, Kedoshim, santos, onde Deus diz: sede santos como eu sou santo.
Então, o objetivo, o alvo de Deus para o povo judeu e para nós não judeus, Benei Noa, é que nós temos pela frente o nível de santidade de Deus para buscar. Ah, mas eu não vou conseguir. Mas não é por isso que você vai ser um tolo, ficar fazendo tolices, entendeu? Então, Deus nos deu um desafio. Ele colocou diante de nós um objetivo, um alvo. Sede santos como eu sou santo. Então o objetivo, o alvo é ser santo como Deus é. Ah, mas eu nunca vou conseguir isso. Mas isso não significa que você precisa desistir. Cruzar os braços e se acomodar. Bom, já que eu não vou alcançar o mesmo grau de santidade de Deus, então eu vou ficar com as minhas piadinhas, minha chocarrice, né? Vou ficar aí, né? Enchendo minha cara de vaidades, tolices. E pronto. Aí é que você vai para o fundo do buraco mesmo, entendeu? Quanto mais negativo você age, mais as forças negativas e destrutivas se aproximam de ti. Então, por isso, um outro desafio é vencermos as forças negativas, né? Eu gostaria tanto de rebentar o pau na idolatria. Mas para que me serve eu ficar aí batendo todo dia? Mencionando o nome de divindades A, B e C, fazendo piadinhas em cima deles. Adianta? Vai resolver? Não! Agora, se eu foco naquilo que Deus propôs e que o nosso Rebbe Menachem Mendel falou para nós não perdermos o foco, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, através do quê? Palavras de luz, de bondade, de amor, de misericórdia. É fazer com que nossos atos sejam atos que venham exalar Torá. Como diz o nosso querido Moshe, lá de São Luís do Maranhão, né? É Torá na veia, no corpo e na alma. Pau! Aí sim. Aí você vai falar coisas que o teu coração está cheio, que a tua alma está cheia de Torá. Ah, mas você fica todo dia metendo a boca na idolatria e mencionando os nomes das divindades pagãs todo santo dia? É porque o seu coração está cheio de idolatria. Sabia disso? O seu coração está cheio realmente daquilo que não deveria. Em vez de estar cheio de Torá, está cheio de idolatria. Então, abandone a idolatria. Volte para Hashem e a sua Torá. É o melhor que você faz. Ok? Não perca tempo. O nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim, há um ditado que diz que tempo é dinheiro, mas o Rebbe Menachem Mendel diz, eu, porém, falo que o tempo é vida. O tempo é vida. Então, quando as pessoas gastam o tempo naquilo que não deve, estão perdendo vida. Ok? É por isso, Kedoshim, sede santos, como eu sou santo, diz o Eterno, é o desafio, certo? E Deus coloca diante de nós desafios. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos méritos. É muito fácil, é muito bom, é muito gostoso, né? Ficar aí falando o que não deve pelos cotovelos, né? Porque isso é bom, é mais fácil. Mas você agir com amor com o próximo é mais difícil. Você precisa amar. Amar com compaixão. De forma abnegada. Você não pensa em você. Você pensa no próximo. Então, para quem, veja bem, há um dito entre os sábios que falam que o não-judeu, ele tem uma grande vantagem sobre o judeu. Qual que é a vantagem? Ele conhece os dois lados do mundo. O mundo da idolatria, e depois que ele passa para o monoteísmo com o fundamento judaico, ele passa a conhecer o mundo verdadeiramente espiritual. Ele tem uma bagagem, uma experiência de vida. E o seu amor para com Hashem é maior ainda. É mais vibrante, forte, é apaixonante. Porque conhece os dois mundos, o da idolatria e o da não idolatria. Entendeu? Então, isso daí é para fazer com que nós tenhamos esse amor para com o eterno e para com o próximo. E não perder tempo com as coisas que não edificam, não fortalecem
o nosso próximo e nem a nós mesmos, ok? Então, por isso, no finalzinho da nossa Parashá Ahareimot, depois da morte de Nadav e Avihu, nós temos aí diversas leis, decretos que o Eterno traz, né? E finalizando a Parashá Ahareimot, temos aí diversas leis, né, que nos falam, né? E principalmente essa porção aqui é uma porção que fala sobre as relações proibidas, né? E essas relações proibidas aqui, que é uma lista vasta, né, por assim dizer, né? Ela realmente vem para mostrar que o desejo da alma animal, ela tem as suas dimensões. E se realmente nós não fortalecermos a nossa alma divina, a alma animal toma conta do pedaço e aí é um Deus nos acuda, misericórdia. Entendeu? E às vezes começa com aquela questão, o ponto mais fraco da pessoa. Eu sou forte, eu não vou adulterar de jeito nenhum. Beleza, então o adversário sabe que você nesse campo é forte, então ele vai te atacar em outro campo. Ele vai te atacar naquele campo que você mais gosta. Qual que é? Fazer piadinhas, gracejos, chocarrices. Então ele vai te estimular ali. Você ficar fazendo piadinhas, porque aí você vai se tornando fraco. Você vai se tornando vulnerável, porque na sua muralha, o ponto fraco seu é esse. Então aí, as forças negativas vão te atacar aí, vão te dar o quê? Subsídios, para você ter argumentos, para fazer piadinha. Aí você faz piadinha daqui, piadinha dali, chocarrice daqui, chocarrice dali, né? Vai zombando dos idólatras e da idolatria, você vai fazendo exatamente o que não deveria fazer. Mas eu sou forte, eu não vou adulterar. Mas aí você cai no outro campo. Por isso que a humildade, ela é o que sela as nossas rupturas das nossas muralhas. É a humildade, a dependência de Deus que nos faz com que sejam selados as nossas brechas, porque aí nós reconhecemos que não somos nada e que dependemos de Deus para tudo. E aí nós somos fortalecidos, entendeu? Então essa é a questão. Não é que eu sou forte neste ponto, eu preciso ver aonde que eu sou fraco. Aonde que eu sou fraco, porque é ali que as forças negativas e destrutivas, elas vão colocar o foco realmente das suas forças e energias para nos atacar ali. E para que a nossa muralha seja realmente como as muralhas de Jericó, venham cair por terra. Aí você fica à mercê do adversário, das forças negativas e destrutivas, e aí a vaca vai para o brejo, como diz o ditado. Então, é uma questão de humildade e sabedoria para podermos discernir as questões em si. Então, esse capítulo 18 aqui é o capítulo das leis e as relações proibidas, justamente para fortalecer cada um de nós em todos os campos. Então, aqui essas relações proibidas, elas têm uma conexão muito forte com a nossa alma animal. E é onde que nós precisamos tomar cuidados dentro desse aspecto aqui, para que nós não venhamos, em hipótese nenhuma, termos aí as nossas muralhas rompidas pelas forças adversárias, ok? Então, por isso, reflita sobre esse capítulo 18, sobre as questões, né, das relações proibitivas, e coloque isso no foco, não somente num campo físico, mas coloque isso dentro de um campo espiritual, onde você possa realmente estar assim, sendo sábio, com temor aos céus e com prudência no seu dia a dia, em todos os aspectos, ok? Então, por isso, né, a Parashá Ahareimot, né, no capítulo 18, lá no verso... no finalzinho do verso 30, né? Verso 29 e 30, né? Onde nos fala que assim, sempre que alguém fizer qualquer dessas abominações, todas as pessoas envolvidas, tanto homem como mulher, serão extirpadas no meio do seu povo.
As cortes irão fazer cumprir minhas restrições, que não sigam quaisquer dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês chegarem na terra prometida, de modo que vocês não sejam impurificados por eles. Se vocês seguem minhas leis, então eu sou Deus, o vosso Deus. Ou seja, se nós seguimos, de fato, as orientações divinas, então realmente, diz o Eterno, eu sou Deus, o vosso Deus. Ok? Então, dentro desses aspectos, né, vamos, antes de entrar na Parashá Kedoshim, vamos então para a nossa contagem do Homer, né, e dentro desse aspecto aí, nós vamos aí curando as nossas emoções, bem como também retificando a nossa personalidade, ok? Então, nós estamos na terceira semana, no 6º dia da terceira semana, ou seja, nós estamos hoje no 20º dia. Então, a leitura da contagem do homem é assim. Hoje é o dia 20, ou seja, 2 semanas e 6 dias do Homer. Vamos juntos contar? Hoje é o dia 20, ou seja, 2 semanas e 6 dias do Homer. E assim nós vamos contando juntos os dias do homem. Hoje nós estamos em Yesod Shebet Tiferet, que significa vinculação na compaixão. Vamos às reflexões. Para a compaixão ser plenamente realizada, é preciso que haja vinculação. Isso requer a criação de um canal entre doador e receptor. Uma tal reciprocidade que se estenda além do momento da necessidade. Um vínculo que continue pela vida. Este é a gratificação maior que resulta da verdadeira compaixão. Ou seja, a Yesod, né, que é vinculação e Tiferet, compaixão, vinculação na compaixão é de fato criar uma vinculação, ou seja, o vínculo entre a pessoa, o doador e o receptor, que ele esteja além realmente desse momento de necessidade do receptor, para que o doador e o receptor possam ir além destes dias de necessidade, ou seja, criar um vínculo, uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, maduro, criar um vínculo de ligação, elo de ligação entre o receptor e o doador, para que realmente esse vínculo, as duas pessoas ou mais, quando for o caso, possam estar envolvidos realmente por toda a vida. Vamos dizer, é o resultado gratificante da vinculação na compaixão, para que de fato isso possa ocorrer na vida do doador e do receptor. Um vínculo, um amor fraterno, real, maduro, que vai permanecer para sempre. Esse é o maior, melhor e recompensador resultado da vinculação na compaixão. Para as reflexões, as perguntas são: você cria um vínculo com aqueles que receberam sua expressão de compaixão ou permanece distante? Né? Você se permanece distante, você não cria aquele vínculo, aquela proximidade, você fica distante, né? Você não quer ter vínculo com aquela pessoa, você não quer ter um elo com aquela pessoa, então você fica à distância, né? Então, é assim que você age na vinculação, na compaixão? Sua interação realiza algo mais além de ser um simples ato de simpatia? Ou seja, é só um caso de simpatia ou você pode dar mais, você pode doar mais do que isso, simpatia? Você pode doar vida, amor, bondade, compaixão, um amor fraterno que permanece para sempre. Então, fica só na simpatia ou tem um vínculo maior? Então, o exercício do dia é: assegure-se de que algo eterno é construído como resultado de sua compaixão. Esse é um fruto que é recompensador, que é um amor fraterno eterno,
né? É um resultado precioso dentro desse aspecto aí. Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'am b'divano. Seguindo em frente, entrando na nossa Parashá Kedoshim. Então, está dito, né? Diz o Eterno, né? Sede santos, porque eu, Deus, seu Deus, sou santo, né? Nós poderíamos ter pensado que ao se dirigir ao público sobre os ensinamentos básicos da Torá, a primeira coisa a fazer seria advertir as pessoas sobre o cumprimento de mitzvot e as sérias consequências decorrentes da inobservância delas. E só então seria apropriado enfatizar o lado positivo das mitzvot, como o grande mérito que o povo judeu tem em receber estas leis. Moshe teria seguido assim a sucessão do versículo: afastem-se do mal e façam o bem, como está escrito em Salmo 34, verso 16, né? Porém, na realidade, Moshe fez exatamente o oposto. Primeiro, ele enfatizou os aspectos positivos de ser judeu e de observar as mitzvot, os mandamentos. Vocês devem ser santos porque eu, Deus, seu Deus, sou santo. Ele replicando a voz divina, que significa que a santidade de um judeu está conectada com a santidade do próprio Deus. E depois desta introdução positiva, ele começou a salientar a seriedade dos mandamentos, etc, e etc, e etc. Ou seja, dentro desse aspecto aqui, o aprendizado para nós é o quê? Quando você vai se relacionar com as pessoas, você vai chegar batendo o pé na porta e você é isso, você é aquilo, você é um idólatra, o seu Deus é isso, o seu Deus é aquilo, pá, 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 pá. É assim que você chega? Como um ladrão? Arrombando a porta, acossando as pessoas, né? Acuando as pessoas, oprimindo, ameaçando, gritando e companhia limitada? Ou vai pelo amor, pela conversação, pela paciência, com atos de bondade, de misericórdia, atos de amor? Você vai falando diretamente da pessoa sobre a sua idolatria, sua desobediência a Deus porque está cometendo idolatria? Ou você vai chegar para aquela pessoa e vai dizer a ela: você é importante para Deus. Não menospreze a sua importância para Deus. Procure conhecer Deus melhor. Ele te ama muito. Ele criou esse universo aqui por causa de você. Porque você é importante para Deus. Você é o objeto de amor de Deus. Entendeu? Então, qual das duas formas você vai chegar para falar com as pessoas? Então, essa mesma questão. Se Deus viesse e batesse de frente contra os nossos pecados, falhas, defeitos e companhia limitada, nós simplesmente não existiríamos mais, já teríamos virado pó há muito tempo. Então, por isso, dentro desse aspecto aí, nós precisamos aprender com Deus de fato, como nosso agir, e não agirmos de forma diferente. Deus, ele não vem com acusações contra nós. Deus, ele vem nos trazer uma palavra verdadeiramente de vida, de amor, de perdão e de eternidade. É a palavra que nós temos que levar. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, lutar contra a escuridão, com as suas ramificações diversas, é algo muito bom. É algo até nobre, mas não é esse o nosso foco, não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E você só pode fazer isso agindo com o verdadeiro amor fraterno, e não o contrário. Trazendo palavras de amor, de bondade, de luz, de perdão, e não de acusação, de escárnio, zombarias, piadas e companhia limitada. E daí? Você pode alegar, mas está escrito aqui, nos ditos dos sábios, que piadas e chocarrices não é para serem feitas, a não ser com a questão da idolatria.
Mesmo que esteja escrito isso, não significa que você vai usar isso como um método 100% e você vai colocar em frente isso daí, vai sair todo dia batendo de frente com os idólatras e a sua idolatria. Você só conquista algo por amor e não pela força e pela violência. A verdadeira conquista vem pelo amor, pela paciência, pela bondade. Essa é a realidade. Aceite se você quiser, rejeite se você quiser. Você é livre para fazer escolhas. E cada um é responsável pelas consequências ou efeitos colaterais das suas escolhas, sejam boas ou não. Mas você escolhe e você colhe o que planta. Está entendendo? Então essa é a realidade diante de nós aí. Então por isso Moshe fez exatamente o oposto. Ele veio trazer a palavra da importância do povo judeu para Deus. Trazendo o povo judeu através do quê? Do compromisso do amor. E é onde que nós precisamos expandir esta luz divina, o compromisso do amor divino pelas pessoas. Porque olha uma coisa, quando Deus criou o ser humano, ele criou por acaso o judeu e não o judeu? Não, né? Ele criou o ser humano. Simplesmente. A descendência de Adão e Havá até Noé, o dilúvio, o que aconteceu? Foram seres humanos, independente de qualquer qualificação. Depois veio o dilúvio, e depois de Noé, depois do dilúvio, veio a geração, ou os povos, que você conhece até os dias de hoje. Ou seja, todos são da descendência de Noé, inclusive o povo judeu. Está entendendo? O povo judeu se tornou o povo escolhido por quê? Porque as nações rejeitaram a Torá e o povo judeu não, no Monte Sinai. A Torá foi oferecida às nações, às 70 nações existentes na época, que representam todas as nações da atualidade. E as 70 nações rejeitaram, mas o povo judeu não. O povo judeu, ele abraçou a Torá. E por isso tornou-se oficialmente o povo escolhido de Deus, a noiva de Deus. E por isso tem um grau a mais do que os não-judeus. Mas todo não-judeu que abraça a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, está dentro do mesmo escopo da parte do Eterno. Ok? E nesse aspecto aí, simplesmente acontece o quê? Nós estamos dentro da mesma dimensão que o povo judeu. Não vai ter, entre aspas, né? Entre aspas, um Olam Rabá, um mundo vindouro para o judeu e outro Olam Rabá para os não-judeus. O Olam Rabá, o mundo vindouro, é para todos. A redenção nos dias de Mashiach não é só para o povo judeu, é para todos. Porque todas as nações, como o povo judeu também está precisando, terão o quê? Terão retificação, serão curados, serão sarados, e dessa forma estarão de fato, tanto o povo judeu como as nações, estarão sendo sarados e curados de todas as suas anomalias. Sede santos, como eu sou santo, diz o Eterno. Você é importante para Deus. Por isso, não dê vazão às forças negativas que querem tirar isso do seu entendimento, da consciência divina, para que você não veja e não analise desta forma aí. Por isso, daí aprendemos que sempre devemos nos aproximar, né, um do outro, assim como o próprio judeu se aproxima do judeu. De que forma? Com cordialidade, amizade e boas palavras. Veja bem, já falamos aqui e vamos retornar a dizer. Um rabino, na sua audiência com o Rebbe Menachem Mendel, ele chegou para o Rebbe e quis dar uma boa notícia para ele, que muitos judeus não praticantes estavam começando a frequentar a sua sinagoga. Então o rabino diz para o Rebbe, o senhor ficaria feliz em saber que muitos judeus não praticantes
estão retornando à prática religiosa e estão deixando as suas ações menos nobres, agora estão indo para ações mais nobres. O Rebbe respondeu a ele: lembre-se de uma coisa, todo judeu, ele tem uma ascendência nobre, porque todo judeu está conectado com os patriarcas. Ou seja, se ele é praticante ou ele é praticante, a orientação de Hashem, através de Moshe e através dos nossos sábios e mestres, é exatamente essa, que todo judeu deve se aproximar do outro judeu, seja ele praticante ou não, da fé e dos mandamentos, com cordialidade, amizade e boas palavras. Para nós, não-judeus, Beninoa, devemos nos aproximar de todo não-judeu, seja ele monoteísta ou não, seja ele politeísta, multipoliteísta, os raios que for. Você deve se aproximar do seu irmão não-judeu. Ele é teu irmão. Com cordialidade, com amizade e boas palavras, porque é com este amor que você vai conquistar o teu irmão politeísta a estar na mesma fé monoteísta que você está no dia de hoje, porque um dia você foi politeísta. E hoje você está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, graças a alguém que se aproximou de você com amor, cordialidade, com bondade, com boas palavras, para você estar hoje no monoteísmo. Se aquela pessoa tivesse se aproximado de você tacando pedras, certamente você não estaria aqui. Entendeu? Então, Kedoshim, sede santos, como eu sou santo, porque Deus se aproximou de nós não jogando pedras, nem acusações e nem com condenações. Ele chegou com perdão, com amor, com bondade, cordialidade, mostrando que a única força que vence tudo e todos é o verdadeiro amor fraterno. Entendeu? Você é inteligente, não é? Você é inteligente, entende. Só rejeita quem quer. Mas entender, todos entendem a realidade dos fatos. Então, por isso, embora o versículo pareça sugerir que o negativo deva vir primeiro, afaste-se do mal e faça o bem, né? Não obstante, nós podemos interpretar o versículo assim: para afastar o mal, simplesmente faça o bem, e o mal cuidará de si mesmo. Então, em vez de você ficar aí todo dia metendo a boca na idolatria, faça o bem. Fale do monoteísmo. Fale da sabedoria do Rebbe. Fala do único Deus, Criador, Redentor e Salvador. Fale da Torá. Fale de Salmos. Faça o bem. E deixa o mal que ele cuida de si mesmo. Ele mesmo dá o arrastapé em si mesmo. Você não precisa ficar aí não, batendo com a língua nos dentes. Está entendendo? Então, por isso, amados, Deus mostrou para nós que a única força que vence tudo e todos é o verdadeiro amor fraterno, agindo com santidade. O verdadeiro amor fraterno é a santidade de Deus. Você toca a santidade de Deus quando você vive o verdadeiro amor fraterno. Ok? Então, dentro desse aspecto todo, né, dentro do capítulo 19, verso 1 a 14, que já é a nossa Parashá Kedoshim. Então nós temos aí, né, vocês devem ser santos como eu sou santo, diz o Eterno. Então há um princípio no pensamento racídico dos nossos mestres, de que quanto mais elevado é algo, mais baixo ele cai. Lembra daquele ditado popular? Quanto mais alto você sobe, maior vai ser sua queda? Tem um fundo com essa realidade aqui. Por quê? Porque quanto mais elevado é algo, mais baixo ele cai. Ou seja, e trazendo aqui as faíscas de Hassidut, o ensinamento racídico dos nossos mestres, os ensinamentos mais profundos da Torá.
Quanto mais elevada é a santidade de Deus, mais baixa ela desce. Não é que Deus perde a santidade, é que a santidade de Deus ela é tão transbordante no amor incondicional fraterno, que ela desce aos níveis mais baixos para alcançar o ser humano. Para poder descer às dimensões mais baixas em que o ser humano pode alcançar, os níveis espirituais mais baixos. A santidade de Deus desce a esses níveis mais baixos para poder pegar o ser humano e levantá-lo, elevá-lo para estar junto de Deus. Sede santos como eu sou santo. Não é que você vai ser santo como Deus o é, literalmente falando. Mas a partir do momento que você abraça o monoteísmo, reconhecendo ele como o único Deus, como o único Criador, Redentor e Salvador, você está tocando a santidade de Deus. E à medida que você vai crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a expressão do coração de Deus, à medida que você vai conhecendo isto e você vai se dedicando a isto, você vai continuamente tocando a santidade de Deus. Sede santos, como eu sou santo, diz o Eterno. Entendeu? Então, por isso, ao nível literal, a pessoa cumpre de fato o comando: vocês serão santos, abstendo-se dos atos mais baixos e degradantes. Então, quando você realmente, aquilo que nós aprendemos nas lições anteriores, principalmente quando fala sobre a questão sobre carne e sangue, a lição que ficou o que todo judeu deve dizer? Eu gostaria de comer de todos os tipos de carne, mas eu não como porque Deus não quer. Então é amor para com Deus, é render-se à vontade divina. Então aqui é a mesma coisa dentro desse aspecto, abstendo-se dos atos mais baixos e degradantes. É por isso que, de fato, eu gostaria, você pode dizer, eu gostaria de fazer todas estas porcarias, mas eu não faço, porque isso não é do agrado do meu Deus. E por não ser do agrado do meu Deus, eu não faço. E eu luto diariamente para poder vencer o mal. Por isso, abstendo-me dos atos mais baixos e degradantes, eu toco a santidade de Deus e Deus toca em minha vida. Então não é aquela questão em que às vezes a pessoa ela se coloca numa posição: eu jamais vou ser santo como Deus o é, e eu desisto de tudo, eu me entrego, simplesmente eu me acomodo a esta situação, que eu não vou ser santo como Deus o é, então eu me acomodo a essa situação e eu acabo virando algo degradante. Porque no dia a dia, as forças negativas e destrutivas, elas vão batendo no seu ponto fraco. E ao bater no seu ponto fraco e você não toma nenhuma atitude, vai chegar um momento em que a muralha vai ter a sua completa ruptura. E aí, para se recompor, vai ser muito mais difícil. Então, nesse sentido, refreando-se dos atos mais baixos, porque quanto mais elevado é algo, mais baixo ele cai. Então, a santidade de Deus é muitíssima elevada, mas foi do agrado do nosso Pai das Misericórdias, o nosso Pai Celestial, que essa santidade viesse ao mundo mais inferior, este mundo de Asiá, o mundo mais baixo, mais vil, mais profano, mas a santidade de Deus tocou este mundo para poder resgatar você, a mim, a nós, para nos elevarmos à sua santidade, à sua presença. Então, por isso, eu não posso, e é o que nós precisamos pensar, eu não posso responder a Deus de forma negativa,
por essa demonstração preciosa do seu amor para comigo. Ele viu que eu sou vil, baixo, mesquinho, profano, imundo, mas foi do agrado dele me amar e fazer com que a sua santidade tocasse em mim, esta coisa imunda, para me resgatar e me elevar à sua presença. Então eu não posso responder de forma negativa, eu preciso responder de forma positiva no meu dia a dia, abstendo-me das coisas vis, das coisas que não edificam. Eu preciso lutar no meu dia a dia para vencer o mal que está presente todo o dia e todos os santos dias, para que você e eu possamos ter méritos diante de Deus. E quando a gente chega numa situação em que você diz assim, meu Deus, misericórdia, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir lutar, não vou conseguir vencer esta ou aquela situação. E aí Deus mostra a sua graça, o seu poder na tua vida e faz de você um vencedor. Olhe para a sua vida. Olhe para certos momentos da sua vida em que você pensou que realmente o barco ia naufragar. E você de repente sentiu uma força diferente agindo na sua vida. Você começou a adquirir uma força que você não imaginava que tinha, e nem de onde provinha, mas você venceu. É o amor de Deus, é a santidade de Deus que tocou em você, no momento que você mais precisava. Você entende como que Deus, de fato, é precioso para as nossas vidas? Por isso, não desistir. Assim também explica que durante a oração, que nós fazemos em Minha de Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, antes do início da oração de Neilá, do encerramento, o ponto mais alto do dia, a porção da Torá que é lida, aborda as relações proibidas. Então, em Yom Kippur, o capítulo 18 de Levítico, é o capítulo que é lido em Yom Kippur. As relações proibidas, porque são as relações mais vis, mais baixa, mais medíocre e profana que possa existir. E ela é lida no dia de Kippur, Yom Kippur, o dia do perdão. Pois é abstendo-se dos atos mais baixos que a pessoa alcança os níveis mais elevados de santidade. Então vejam como que Deus é maravilhoso. Ele mostra para nós que nós podemos tocar a sua santidade, que nós podemos nos elevar, de fato, acima de tudo, qualquer coisa que possa nos tirar da presença divina. Nós podemos, sem sombra de dúvidas, vencermos. Por isso, o nosso esforço, a nossa luta e coisas semelhantes, é nos esforçarmos para não fazermos o mal, aquilo que não é agradável aos olhos divinos. É uma luta que nós vamos ter até o dia da redenção, até a revelação de Mashiach. E a revelação de Mashiach, ela pode acontecer a qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém. Porque nós somos a geração em que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que essa é a geração que verá a revelação do justo Mashiach. E os sábios dizem que o tzadik de cada geração, o que diz, é como, entre aspas, é como se fosse uma lei. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele diz, esta é a geração que verá Mashiach. Então, por isso, Mashiach, ele poderá se revelar a qualquer momento, mesmo agora, amém, vem amém. E é isso que nós precisamos viver, como Mashiach sendo revelado agora mesmo, amém, vem amém, ok? Então, por isso, os nossos mestres, eles continuam dizendo, dentro do pensamento racídico, não estaria Deus retendo os pagamentos, como está no verso 13, onde diz lá, não oprima o seu companheiro retendo o seu salário, não furte ou não roube, Então, retendo os pagamentos do povo
ao oferecer recompensas somente no mundo vindouro e não neste mundo, parece que Deus está retendo um pagamento, ou seja, uma recompensa, né? É só para o mundo vindouro? Não. A mitzvah, ou seja, o mandamento, é, de fato, a recompensa do trabalhador. Significa o que, trocando em miúdos? Que quando nós trabalhamos, dentro de um aspecto trabalhista, quando nós trabalhamos cumprindo, obedecendo mandamentos, nós temos um salário automático, que é o que? A recompensa. Então Deus assim o quer, Deus assim o faz. Então toda obediência a todo mandamento tem a sua recompensa, tanto aqui como no mundo vindouro. Então nós não podemos esquecer disso. Deus não retém pagamento. E não é como certos patrões, que faz de tudo para prejudicar o trabalhador. Quando vai para a justiça, o trabalhador vai buscar na justiça os seus direitos trabalhistas, porque o patrão não quer dar, está retendo o pagamento do trabalhador, então ele apela para a justiça. Aí chega lá na justiça, lá com bons advogados, obviamente, né? Afinal de contas é empresário, né? E ali consegue, junto à justiça, nas suas falhas e companhia limitada, ou nas falhas da própria lei, né? Faz um acordo, o próprio empresário, ele consegue dividir em largas, espaçosas mensalidades, porque o coitadinho, né, para pagar os direitos trabalhistas, ele vai falir, né? Os poucos, alguns R$ 1.000, né, que tem para pagar para o trabalhador, ele vai falir, né? Então ele precisa de parcelar, né, o direito trabalhista do trabalhador, né, em largas prestações, que no final de contas não cumpre nenhuma delas, não faz, e o trabalhador tem que recorrer de novo à justiça, e muitos acabam desistindo, porque a justiça acaba muitas vezes favorecendo o ímpio empresário, né? E o empresário, ele nada de braçada nessa justiça. E aí então o que acontece? Muitos trabalhadores desistem, vão para a luta, para uma nova atividade, vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo, e vai embora, e deixa para lá, né? E o empresário, coitadinho, pobrezinho, ele se perder aquele dinheiro, se ele pagar o trabalhador aquele dinheirinho que ele ia pagar lá para o trabalhador, ele ia ficar pobre, ele ia realmente entrar como diz, ele ia entrar em parafusos, e a sua firma ia falir, coitadinho, né? Deixa para a hora que chegar a conta. Aí quero ver, reclamar com Deus. Epa! Por que essa braveza a Deus? Eu sou um pobre empresário, um coitadinho. Né? O ajuste de conta com o Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, ó. Os pingos vêm nos is. E aí você não vai ter advogado, não. Seu advogado não vai servir para nada. Ok? Então, por isso, né, amados, Deus não retém o pagamento. Deus não retém a recompensa para aqueles que merecem. E a forma de nós merecermos as recompensas é realmente servindo o único Deus e obedecendo os seus mandamentos, fazendo aquilo que lhe é agradável. Por isso, os nossos mestres do Hassidismo dizem, isto é investimento. Seja sábio. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, diz o nosso Rabi Meshulam Zuzia de Anápolis, ele fala sobre lições que nós podemos aprender com o ladrão. Lembra aquela questão de que nós podemos aprender a tirar lições do negativo, tirar lições positivas? Lembra que já foi dito que dentro do mal existe coisas boas para serem tiradas? Está escondido dentro do mal recompensas, lições, aprendizados para fortalecer a nossa alma divina? Então vamos ver o que o Rabi Meshulam Zuzia de Anápolis traz de aprendizado sobre o ladrão. Por incrível que pareça, tem coisas a aprender aí. Tirar
forças, tirar ensinamentos. Então vamos lá. Ele diz assim, que algumas coisas que nós podemos aprender, lições que nós podemos tirar sobre a questão do ladrão. Primeiramente, ele é discreto. O ladrão, ele sempre é discreto antes de cometer o seu crime. Então nós precisamos ser discretos no nosso dia a dia. Outra questão, ele está disposto a enfrentar o perigo. O ladrão, ele quando vai para, como diz outro, quando ele vai para cometer o crime, ele está disposto a enfrentar o perigo, seja ele qual for. Então isso mostra o quê? Coragem para poder enfrentar o perigo. Nós precisamos ser modestos e termos coragem para enfrentarmos o perigo, seja ele qual for, para que nós possamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Outra lição, até mesmo o menor detalhe é muito importante para ele. Ele analisa todos os mínimos detalhes. Então, todo mínimo detalhe é importante. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidados com mínimos detalhes. Isso pode fazer com que ou sejamos vencedores ou sejamos perdedores, derrotados. Por isso, aquele lugarzinho que tem uma brecha na tua defesa, não deixe crescer. É um pequeno detalhe, é um mínimo detalhe, mas você precisa estar atento. Outra lição, ele trabalha bastante. Por isso que teve aí um tolo de um político dizendo que deveria ter uma recompensa para o ladrão, né? O Estado pagar para o ladrão, né? Ele foi cometer o crime, não deu certo, então o Estado tem que indenizar ele, porque não deu certo, imagine, né? Ou o Estado ou a vítima, né? Que não deixou ele ter sucesso no seu empreendimento, né? Então a vítima deve indenizar o ladrão, né? É coisas de tolo mesmo, né? Esses políticos que assim o fazem, né? Mas, trazendo para o lado positivo aqui, né? Ele trabalha bastante. Ou seja, ele está todo dia trabalhando. Ele não perde tempo. Está entendendo quanto que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia? Outra lição. Ele trabalha depressa. Ele tem pressa para trabalhar. Ele não pode demorar, entre aspas, no trabalho dele, entendeu? É a mesma coisa, amados. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos trabalhar rápido. O nosso trabalho, ele tem que ser rápido. Por isso que você não pode perder tempo aí com piadinhas, chocarrices, com coisas vãs que não edificam. Fica perdendo tempo aí, fica com brincadeira para você ver aí. Daqui a pouco te passa um rastapé, aí... Qual foi o caminhão que me atropelou? Você nem vê. Então, trabalhar rápido é o nosso objetivo. Outra lição. Ele tem confiança e esperança de que dará tudo certo. Então, o ladrão ele tem confiança e esperança que vai dar tudo certo. Então, se para praticar o mal, ele tem essa confiança, essa esperança, imagine colocar essa força a serviço do bem, o quanto que será gratificante. Está entendendo como você precisa ter confiança e esperança no seu trabalho em difundir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Outra lição. Se ele não tiver sucesso naquele dia, na sua primeira tentativa, ele tentará de novo, e de novo, e de novo. Ele não vai desistir. Então é a mesma coisa. Então, essas características são características positivas, apesar que o ladrão usa para as questões negativas, destrutivas. Mas essas características são atributos ótimos, são atributos de poder. Se nós tomarmos a posse desses atributos aqui para o serviço a Hashem, amados do céu, nós vamos realmente, como diz o outro, nós vamos ser que nem um rolo compressor daí para frente, entendeu? Então é por isso que é importante nós estarmos aprendendo de forma correta estas lições aí.
ok? Então vejam bem que, de fato, nós podemos realmente, com precauções, com a devida santidade, nós podemos sim tocar a santidade de Deus. Por isso, podemos santificar todos os aspectos de nossa vida, inclusive os mais simples e os mais comuns. Devemos considerar todas as nossas ações como parte da nossa missão divina, como modo de trazer Deus para dentro deste mundo, transformando-o em sua moradia. Aprenda as lições e transforme este mundo para ser a moradia de Deus, com santidade, tocando a santidade de Deus. Amanhã vamos continuar. Shalom, shalom. Até amanhã.